Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia de obra, a mais um dia do acabamento do chalé 2. Seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Alguém que pensa em construir, fala assim, obra limpinha, obra organizada. Ó, já dei uma arrumada, hein? Isso aqui eu acumulei tudo de novo depois da arrumação. Pode ver que eu já dei uma arrumada que aqui, ó. Pus um papelão e botei as coisas aqui tudo em cima. E você precisa de tudo isso de ferramenta para fazer o serviço. Óbvio que se você não for trabalhar com isso, dá para tentar fazer de algum tipo, sei lá, improvisado. Mas deixa para lá, vamos falar do que a gente veio fazer hoje. A gente que eu digo no caso, eu. Vamos começar, eu digo só começar, porque eu vou fazer uma parte aqui, talvez para vocês apareça continuamente o vídeo, mas eu vou começar aqui porque eu não tenho todas as coisas que eu preciso. Fazer o acabamento da lareira, quase que eu falei chaleira, da lareira. Acabamento, assim, eu vou fazer primeiro uma cornija ali. Não sei se é o nome que é usado aqui no Brasil, nem pesquisei, até eu peguei o celular para pesquisar e fui lá em cima, olhei outra coisa e não vi. Mas, assistindo Irmãos à Obra, eu via que eles falavam que era cornija. Quem souber outro nome, fala aí. Beleza, eu estava mexendo com minhas bagunças que tem lá em cima, minha ferragem, achei essa barra de ferro ali, ó. Na verdade eu não achei, né? Eu sabia que eu tinha ela, porque eu já usei era 2 ferros de 3 metros, eu usei na construção minha lá em cima. Eu fiz o suporte do banheiro, que eu fiz diferenciado um pouco lá, e eu botei essas barras de ferro embaixo para fazer o concreto em cima. Vou deixar uma foto para vocês aí. Beleza, aí eu vi ele lá, eu falei, opa, isso aqui dá para fazer um esquema para lareira. Agora o que eu vou fazer? Coloquei esses tijolos aqui, eu vou fazer uma furação, botar uma barrinha de ferro que eu já cortei ali, já fiz a argamassa, já preparei tudo. Até preparar dá trabalho para começar. Não pense que é só chegar e fazer as coisas. Faz, né? Aí sai daquele jeito. Desde cedo eu tô aqui, ó, já passou das 9h20 agora. Cortei os tijolinhos, vou fazer a furação. Vou fazer a furação aqui também, fiz até a marcação já, ó. Para mim prender um ferro, enfiar um ferro aqui soldado naquele ferragem lá. Comprei a argamassa AC2 para colar bem coladinha aqui. Vou tentar engrossar um pouquinho para ela ficar na mesma medida aqui ou até um pouquinho mais alto. Depois, vamos fazendo e eu vou mostrando. E depois a gente vai acender o fogo na lareira, só não sei quando, mas uma hora sai esse fogo. Fiz bastante argamassa e a argamassa que sobrar desse serviço aqui, vou assentar uns tijolinhos lá em cima da chaminé, para a chaminé ficar mais alta. Beleza? Chega de conversa, vamos começar a trabalhar. Vamos fazer primeiro a furação aqui. Vou fazer uma pequena marcação no chão para mim não me perder aonde eu preciso furar. Alguém fala assim, sem projeto dá nisso. Eu vou furar em cima do piso aqui. Ó. Se eu tivesse feito isso aqui antes, não precisaria furar. Pois é, não tenho projeto. Mas eu gosto de trabalhar desse jeito. Aí você abre a mente e faz do jeito que vai surgindo na sua mente. Você está fazendo de um jeito, daqui a um pouco surgem novas ideias. Porque quando você pensa em fazer um projeto, o seu pensamento está ali naquele momento. Se você faz tudo que você fez no projeto e depois você fala, nossa, eu poderia ter feito isso aqui diferente. E aí não dá para mudar mais. Alguma coisa dá, né? Mas, então, aqui, ó, depois vou assentar tijolo refratário aqui, ele vai vir até aqui em cima. Eu faço uma massa mais grossa ali, não tem problema. Aí o refratário vem até aqui fora. Essa cerâmica que está aqui assentada não vai dificultar nada. O tijolo refratário vai vir na parede aqui também. Assim que funciona. Usa a imaginação. Bora lá. Vou fazer uma marcação aqui para mim não perder aonde eu vou furar. Vou usar a broca de 12 milímetros e pôr um ferro aqui de 10 milímetros.
Achei que ia ser molezinha furar aqui, ó. Não foi fácil, não. Peguei uma broca mais fininha, furei com ela para depois com outra. Beleza, agora eu vou usar aqui, ó, promotor de aderência Ultra Grip. Entre na loja escutovelho.com que você consegue esse produto. Ele cola quase tudo quanto é coisa. Eu vou usar ele aqui em cima da cerâmica e para colar o ferro também. O primeiro tijolo eu vou colar com ele. Eu cortei esses tijolos molhados e ele ficou com muita terra grudada. Bom dar uma limpeza, né, para não atrapalhar o grude. Como sempre, a velha garrafinha de guerra para assentamento dos tijolos. Tem coisa errada aqui, né? A velha garrafinha de guerra foi substituída por outra cor. Era preta, agora é branca. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, já fiz o rejunte, já fiz a limpeza. Joguei um pouco de água aqui para umedecer. Agora encher de concreto. Com todo cuidado para não fazer lambança. Se der certo, né? Se não der, nós suja um pouquinho. Alguém pode perguntar, mas esse ferro não é muito grosso para ir? Na verdade, até é grosso, mas é o único que eu tenho. Não vou comprar outro ferro, né? Vai ficar esse aqui mesmo. Bom, agora eu vou tentar colocar o ferro aqui, em cima desse ferro, para medir certinho, fazer a furação, ver se eu encaixo ele aqui. Vou marcar onde está o ferro aqui, ó, para mim fazer a furação e descer ele aqui agora. Agora eu vou marcar esse ferro aqui, ó. Aí depois eu espero ele secar, eu corto ele, soldo. E também vou fazer uma furação aqui, ó, para fixar ele lá na parede. E outro aqui desse lado. Onde que tá? Aqui. Esse meio aqui eu não vou pôr nada não, só vou passar uma colinha aqui daí. E por último, preencher de massa aqui embaixo, ó. Esse oco aqui. Agora eu vou aplicar Ultra Grip no ferro e um pouquinho lá na parede e colocar ele no lugar. E também preencher os buraquinhos ali. Aí, depois, para mim fazer o acabamento por baixo, quando eu for fazer a parte de dentro ali, eu uso argamassa refratária para calafetar tudo. Esse
Que eu só tô colocando aqui para preencher o buraco, porque depois eu vou pôr ele na hora que pôr a barra aqui em cima. Eu vou fazer um trabalho aqui, ó, botar uma cerâmica nessa posição aqui. Antes vou pôr a massa. Coloquei o aditivo chapisquinho flex aqui, aí põe a massa. Esse aqui é um promotor de aderência. Aí ele vai grudar, não deixa soltar de jeito nenhum. A cerâmica vai fazer um beiralzinho aqui para servir como pingadeira para a água não escorrer aqui na parede. Pode ver que ele deu uma pequena mofada aqui para isso não acontecer. Ó, era mais ou menos isso que eu queria. Agora por enquanto seca. Não vou deixar secar tão bem também, né? Mas eu vou fazer um servicinho aqui dentro. Aí depois já volto para ali e assento a cerâmica na argamassa. Agora eu vou tentar fazer um ponto de solda aqui sem deixar respingar no chão para não queimar o piso, né? Vamos ver. Ó, com paninho molhado funciona. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Beleza, agora é só deixar esfriar. E eu vou tocar uma massa aqui embaixo agora, fazer o acabamentinho aqui. Aqui não vai ter jeito não, vou ter que pôr com a mão, porque vai ter que pôr com a mão, não tem como não. Para finalizar a nossa cornija, eu sei o nome agora de verdade, porque eu pesquisei. Tanto faz a parte de cima de uma casa ou de lareira, essa viga exposta em cima da fachada de uma casa ou de lareira. Então, para finalizar, vou passar o impermeabilizante aqui. Eu já impermeabilizei o chalé todo, em volta, tudo, por dentro e por fora. Só falta essa aqui que eu pus por último. Bom, pessoal, essa parte feita, agora eu tô com uma dúvida muito cruel. Não sei como resolver. E qual é essa dúvida? Essa barra de ferro aqui, eu deixo ela na cor ferrugem ou eu pinto de preto? Eu tenho uma tinta preta aí que vai direto em cima da ferrugem e é uma opção. Porém, quando tiver fogo aqui, creio que vai queimar a tinta. O ideal seria pintar com a tinta de alta temperatura. Dúvida cruel. Tô quase resolvendo pintar com a tinta que eu tenho aqui mesmo, a tinta preta. Se a fumaça sair daqui e dar uma bagunçadinha nela, depois a gente vê aí, qualquer coisa a gente pinta com a tinta de alta temperatura. Sei lá, vou dar uma procurada nela ali, se eu achar eu vou pintar aqui. Pois é, meus amigos, não resisti, pintei. Essa tinta vai direto na ferrugem, porém não é de alta temperatura, né? Mas vamos ver no que dá. Depois a gente agiliza, se der BO.
Passar uma fitinha para não sujar, né? Cuidar bem. Deixa eu tirar a bagunça daqui. Fiz uma pequena sujeirinha aqui. Pronto, tirei. E aí, o que acharam? Deixa nos comentários aí, ó. Eu devia ter pintado ou não? Mas agora não adianta mais, né? Já pintei. Bom, vou mostrar pra vocês como que ficou lá fora também, a parte do chaminé. Ó, aqui depois a gente vai pôr a cerâmica refratária, ou lajota, sei lá como chama, refratária daqui pra lá, pra encobrir essa emenda aqui. E aí a gente vai fazer o fogo. Vou pôr um chaminé por dentro desse chaminé de tijolo, um chaminé de galvanizado. E aqui vai uma chapa também. Estou pesquisando ainda para ver como que vai finalizar isso aqui. Mas ó, ficou legalzinho. Depois pode pôr sei lá, uma televisão ou um quadro ali em cima. Não sei, depois veremos. E aqui fora o chaminé ficou desse jeito, ó. Será que eu mostro até lá em cima? Não terminei ele para cima ainda, porque eu estou indeciso se eu coloco aquele resto de tijolinho ali. Não vai dar para chegar até em cima. Ou eu paro por aqui, ou eu continuo e arrumo mais tijolinho para pôr ali. Se bem que ficaria bem legal para cima. Mas o mais fácil é botar uma chaminé galvanizada ali, fazer um acabamentinho em volta aqui assim, ó, para não cair água para dentro. E a chaminé galvanizado redondo de 150 milímetros, fica fácil de fazer o acabamento na telha também. Pois é, pessoal, devagarzinho a gente vai chegando lá. Dá trabalho, mas uma hora sai. E quando você vê finalizado, eu tô com uma dificuldade do caramba de começar a fazer as coisas. Mas aí a hora que você pega, engrena, e a hora que você vê finalizado ou finalizando, fica mil maravilhas. Aí você fala, nossa, olha eu que fiz. E ainda dando ideia para outras pessoas fazerem também, né? Porque não adianta eu fazer e ficar escondido aqui e eu não passar ideia para os outros. Mas é isso, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Deixa aquele like, já deixou? Se inscreve no canal se não for inscrito e fui! Valeu!